Bem-vindos! Nessa aula eu vou mostrar para vocês como realizar as configurações do Grafana Server que ficam dentro de um arquivo de configuração na nossa instalação. A primeira coisa que nós vamos querer fazer é acessar o site grafana.com/docs/grafana e aqui nós temos toda a configuração do nosso Grafana. Acessando a barra lateral, eu vou acessar aqui a parte de administração, configuração. E nós vamos ver que aqui ele mostra para nós que no Linux, por padrão, a configuração do Grafana, se nós instalamos usando pacotes Deb do Debian ou RPM do CentOS e Red Hat, então nossos arquivos de configuração estão aqui no /etc/grafana/grafana.ini. Então vamos acessar o nosso servidor, tornarmos administradores e vamos dar um cd/etc/grafana. Aqui dentro nós temos alguns arquivos de configuração e o nosso grafana.ini. Vamos editar esse grafana.ini. Dentro deste arquivo nós temos algumas coisas importantes. Dentro da documentação e seguindo ela, nós vamos ver que tudo que começa por hashtag ou ponto e vírgula é considerado um comentário. Quando você está utilizando comentários, a opção padrão vai ser utilizada. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma seção entre colchetes chamada paths. São todos os caminhos do nosso servidor Grafana. E dentro de paths eu tenho, por exemplo, a opção data. Se essa opção data está comentada como está aqui no momento, vai ser usado o padrão /var/lib/grafana. Eu poderia descomentar e trocar, por exemplo, para /opt/grafana, caso eu quisesse alterar o caminho padrão da nossa instalação. Não vai ser esse o caso, estava apenas demonstrando o exemplo. Então, toda vez que nós estivermos comentados, estamos usando esse padrão que já está no arquivo. E aqui dentro da documentação, nós podemos ver que ele segue essas opções. Então, aqui eu vou ter paths com o data, temp data lifetime, logs, plugins e provisioning. Da mesma forma que aqui no arquivo do Grafana principal. Paths, data, temp data lifetime, logs, plugins e provisioning. Nós temos outros campos. Nesse caso, paths são os caminhos. Uma outra opção que nós vamos ver aqui é o server, que mostra aonde o nosso servidor web do Grafana, que nós acessamos via browser, vai estar disponível. Aqui é onde aparece o protocolo a ser utilizado, que pode ser ou HTTP, ou HTTPS, ou H2, ou socket. Nós temos o IP que o Grafana vai atender ao nosso trabalho. Nós podemos forçar um IP caso a sua máquina tenha vários IPs. A porta, como você pode ver, aqui é onde fica a porta 3000 padrão do Grafana. Um domínio, caso você utilize domínios dentro do seu ambiente. E aqui temos mais algumas opções. Aqui embaixo também temos uma opção bem importante ainda dentro do server, que é a parte que tem os nossos certificados, para que nós possamos utilizar o Grafana com HTTPS da forma correta, que é com certificados de servidor, chave pública e chave privada. Bem parecido com a questão do que nós fizemos no SSH, mas funcionando para que o nosso HTTPS possa ser uma conexão segura. Idêntico a essa questão aqui do grafana.com, onde eu clico aqui e eu tenho uma conexão segura. Um pouco mais abaixo nós vamos ter a parte de configuração do banco de dados. O Grafana, por padrão, utiliza o banco de dados SQLite, que é um padrão de banco de dados baseado em arquivo. Em futuras aulas, caso você veja necessidade, nós vamos mostrar também como mudar para o MySQL ou PostgreSQL. As demais opções nós vamos utilizar apenas quando houver necessidade.
Normalmente, o acesso já é configurado, as opções configuradas já são suficientes para que o nosso ambiente do Grafana funcione bem. Qualquer dúvida, é só estar sempre pesquisando. No caso aqui do Remote Cache, eu vou copiar, vou fazer uma pesquisa e aqui tem todos os detalhes. O type pode ser Redis, Memcached ou Database. O padrão é Database. E assim você vai poder fazer o tuning, caso necessário, do seu ambiente do Grafana. Uma coisa importante sobre o arquivo de configuração do Grafana é que qualquer alteração que você realizar no mesmo deve sempre ser feito logo após a gravação do arquivo um comando de systemctl restart grafana-server. Isso fará com que o Grafana seja reiniciado e nós possamos usar as novas configurações. Como pode ser visto aqui, o Grafana Server é executado com o parâmetro "-config", e só ao reiniciar o serviço ele lê novamente o conteúdo desse arquivo. Para que as opções que você colocou dentro do seu grafana.ini funcionem, você deve estar utilizando o restart do serviço. Ainda dentro desse módulo, nós vamos falar agora sobre uma outra opção aqui dentro do Grafana, que é muito importante para que nós possamos fazer a administração do mesmo. A primeira é o gerenciamento de logs. Nós vamos depois comentar um pouco mais a fundo sobre isso. Mas nesse primeiro momento é muito importante que você saiba que o caminho que está aqui no nosso arquivo de configuração, aliás, é o /var/log/grafana. Então, caso nós executemos um ls no /var/log/grafana, nós vamos ter o arquivo grafana.log. Esse arquivo vai ter todas as informações de log do nosso servidor Grafana. Então, todas as coisas mais importantes que estão acontecendo, o restart aqui do servidor, por exemplo, essas são as mensagens que ele executou até o momento que ele iniciou o servidor HTTP dele. Nós já vimos, é um servidor criado por ele mesmo. Um servidor criado pela parte do back-end do Grafana que é escrito em Golang. Fora isso, um outro diretório muito importante de nós conhecermos, também aqui dentro do nosso path da configuração do Grafana, é o primeiro, o data, que é o /var/lib/grafana. Caso você queira fazer edições ou customizações, você pode ver que dentro desse diretório tem todas as informações sobre plugins, por exemplo. E o grafana.db é o nosso banco de dados SQLite. Por exemplo, e dentro dos plugins ainda não temos nada. Quando nós fizermos a instalação futuramente de plugins, todos eles vão ficar dentro dessa pastinha. Uma outra forma de instalar plugins é você descompactar seu arquivo de plugin que você fez o download diretamente da internet, compacta o zip, deixa dentro dessa pasta e só reinicia o Grafana Server. Ele vai ver o seu novo plugin instalado. Essa seria a forma manual de instalação de um plugin. O banco de dados o Grafana DB também fica nessa pasta, caso você esteja usando o SQLite. Uma outra opção que nós temos aqui seria justamente uma outra pastinha, que é a nossa pasta aqui, ls/usr share grafana. Nós vamos ter toda a estrutura da aplicação do Grafana quando nós falamos, por exemplo, do front-end web.
Então, uma coisa que geralmente vocês vão ver eu dando dicas é quando nós usarmos, por exemplo, nós quisermos guardar uma imagem dentro da instalação do nosso Grafana, uma imagem mesmo, um PNG ou um JPG que nós formos acessar usando o plugin futuramente de painel de texto. Quando nós formos usar o HTML, eu vou oferecer duas opções para vocês, que é justamente colocar essa imagem ou fora do Grafana. Você pode usar o IMG-SRC do seu HTML, nós vamos ver isso mais para frente. E pode ser também colocado dentro do próprio Grafana. E aí a dica, eu vou repetir futuramente, é colocar aqui dentro da pasta Public. Dentro da pasta Public tem toda a aplicação do Grafana. Aqui esse app é o Grafana. E o Grafana, como nós já comentamos na introdução desse curso, ele usa React e Angular, que são duas tecnologias da linguagem JavaScript, para criar a parte web que nós acessamos via navegador. E todos os arquivos estão aqui dentro desse app. E aqui estão todos os outros dados do Grafana. Então, uma dica é, por exemplo, você colocar mkdir e criar uma pasta, né, aqui dentro de Public, como por exemplo fontes ou imagens, ou até mesmo o nome da sua empresa. Vamos colocar aqui curso. Criando essa pasta, um detalhe importantíssimo é que se nós entrarmos nessa pasta do user share Grafana e dermos um ls-la, nós vamos ver aqui, nós temos toda a estruturinha dela. Então, quando você criar essa pasta, você vai sempre tomar esse cuidado de manter ela aqui dentro do Public. Que outras opções, como por exemplo LSBin, eu vou ter o aplicativo do Grafana Click, nós vamos utilizar futuramente. E ele não é uma ferramenta de web. Então, tudo do web está dentro do Public. Então, cd Public. E aqui nós criamos a nossa pasta curso. A pasta curso está aqui bonitinha, então nós podemos colocar arquivos que vão ser utilizados pela nossa aplicação do Grafana. Bom, com essa apresentação da configuração e dessas pastas de configuração do Grafana, nós vimos a configuração do Grafana INI, nós conhecemos a pasta de logs e o arquivo de log, nós conhecemos a pasta de onde fica a aplicação do Grafana Web. Nós conhecemos também a pasta onde ficam o banco de dados do Grafana e aprendemos que nós podemos criar uma pasta de acesso dentro do nosso Grafana aqui com esse curso. Essa parte nós vamos revisar no momento oportuno quando aprendemos sobre o Painel Text para inserir imagens dentro dos nossos dashboards. Muito obrigado!